Mas percebam que para Armínio, o eleito pela presciência não pode perder a salvação. Esse é o pecado dos arminianos. Falar que um eleito pela presciência pode perder a salvação. Meu querido, se Deus te elegeu porque Ele previu a sua fé e a permanência na fé, é óbvio que você não pode perder, né? Senão a presciência de Deus erraria. Os calvinistas nos criticam muito sobre isso, eles têm razão. Mas qual o problema? É que os arminianos não sabem que existem duas classes de cristãos para Armínio. O crente é que apostata da fé. É o crente que abandona, mas ele era salvo. E se morresse na fé, seria salvo, seria eleito. Como Deus pré-conheceu que ele não permaneceria na fé, mas que apostataria, ele deixa de ser eleito e é apenas um crente. Agora, os eleitos no arminianismo não são irresistivelmente ou incondicionalmente eleitos. Eles são eleitos porque Deus previu que eles creriam e previu que eles permaneceriam na fé. Mas eles poderiam não permanecer. E portanto, em última análise, todos poderiam em tese perder a salvação. Eu não entendi o que ele falou. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Olá, graça e paz a todos. Sejam bem-vindos a este canal. Me chamo Marcos Lopes. Você está no canal Resistência. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz aqui no Evangelho conforme escreveu São João, capítulo 6, versículo 37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, disse o Senhor Jesus Cristo. Palavras do Senhor Jesus. O que o meu Pai me der, ele virá a mim, e quem vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Quando nós começamos a observar essas linhas interpretativas que existem no nosso mundo moderno, a gente fica realmente perplexo. Como vocês viram aí nesse vídeo aí onde apresenta um pouco, uma parte cortada de uma das mensagens aí do pastor Vailate, a gente percebe que os arminianos só pioraram, depois que eles tentaram explicar aquilo que os remonstrantes deixaram em aberto. Justamente, os remonstrantes deixaram em aberto porque realmente estava difícil de explicar algo que não é bíblico. Então vem outros e complementa e piora mais a situação. Então a grande diferença entre o evangelho monergístico não é só a graça que capacita, como ensinam os arminianos. Eles dizem, a graça capacita, mas para nós reformados, a graça ela é que transforma e salva de fato. Existe um conjunto de coisas que os arminianos têm que crer como a graça preveniente para poder explicar a graça. Algo tão fácil. Bem, interessante é que quem formula o arminianismo, no caso Jacó Arminius, ele estava preocupado em defender a justiça e o amor de Deus desde o início, certo? Da sua teologia ele estava preocupado com isso. Agora, o que aconteceu? Foram os desdobramentos. A gente vê que ele começa a negar algumas verdades, bíblicas. Lendo a própria Bíblia, ele começa a negar algumas verdades bíblicas. Bem, devemos observar que a exposição original de Jacó Arminius ela é muito monergística. E é por isso que muitos arminianos acabam se arriscando no pelagianismo, somente para não se encaixar no evangelho monergístico. É somente por isso. Pois se um arminiano for explicar do jeito que Jacó Armínio explicava, ele vai parecer de fato um calvinista. Então eles começam a dar essas piruletas aí, que você viu aí nesse vídeo aí, tentando explicar, olha, o que é salvo de fato não perde a salvação, mas o eleito, o crente é diferente do eleito, esse tipo de coisa aí. Entendeu? Armínio, como todos nós sabemos, era um pastor reformado e ele foi colocado para debater com pelagianos. E aí
as pessoas da sua época, assim como a de hoje, evidentemente, elas alegavam o seguinte: olha, Deus é injusto. Se a gente aceitarmos esse evangelho aqui, que é apresentado pelos teólogos reformados, Deus é injusto. Então a gente precisa trabalhar essa questão aí. Então, para ele ganhar, né, eles ganharam, os arminianos, esses debates, eles desenvolveram a ideia de que Deus não é injusto, o que também os reformados acreditam, que o fato de existir a pré-ordenação, eleição, predestinação, nós não acreditamos que Deus é injusto por isso. Nós nos encaixamos em Romanos 9, que não há injustiça nenhuma em Deus. Ele faz o que lhe apraz. Mas os arminianos, para desenvolver a ideia que Deus não era injusto, então ele faz uma doutrina diferenciada, Jacó-Armínios, né? Era trazido livros para ele de opositores à fé reformada. Dentre esses livros vieram de Dierk Corneck, que eu vou deixar aqui um link aqui embaixo, posso deixar aqui em cima, né, um card, ou aqui embaixo um link, mostrando para vocês o envolvimento de Jacó-Armínios, o embaraço que ele se envolveu para poder desenvolver uma teologia que fizesse de Deus não ser injusto, que fizesse Deus não ser injusto, tá? É uma tentativa humanística de olhar as coisas e não olhar somente as Escrituras, o que as Escrituras tendem a falar sobre esse Deus, tá? Então, Jacó-Armínios desenvolve uma doutrina que Deus, ele não elege sem motivo nenhum. Ou seja, ele não elege sem motivo nenhum. Ele elege pela presciência, e este é o ponto principal, pois Deus sabia quem iria crer e quem não ia crer. Então ele foi e salvou aqueles que iriam crer. Tá? Este é o caminho para Armínio. E foi um caminho sem volta para ele e para os arminianos, né? Que acabou entrando pelo caminho das obras. Não tem outra saída. Não tem outra saída. Tá? Este que é o ponto principal da coisa. Tá? E foi nesse ponto que os teólogos da época, que eram contemporâneos dele e aqueles que viveram com ele, começaram a julgar Armínio como um pelagiano. E começaram a combater Armínio, mostrando o pelagianismo dele, que ele dizia negar. Ok? Então, por ensinar que Deus lhe elegeu por sua resposta, a resposta do pecador, ou seja, do ser humano, e não pela vontade de Deus apenas, então a gente tenta explicar de uma maneira humanística, esse tipo de teologia. Armínio leu obras de católicos, apologistas católicos, tá? E acabou, já tinha algumas dúvidas, isso tudo influenciou a mente dele, tá? E ele já tinha essas dúvidas mesmo, juntou, né, todo esse angu aí, né, dessa literatura que ele leu aí, e acabou ele formulando essa teologia, né, essa via de entendimento que nada mais é que uma via humanística. Agora, por mais que isto crie uma sensação de tranquilidade, essa teologia arminiana, eles fizeram esse sistema, o que eles não percebem é que deixa problemas também. Da mesma forma como o calvinismo deixa problemas também no arminianismo. Problemas insolúveis do ponto de vista humano, do raciocínio humano. Olha, presta atenção. Se Deus salvou quem acreditou, e só salvou quem acreditou, você acaba criando outro problema. E qual que é esse problema? Bom, porque se Deus ele tem poder para convencer todas as pessoas, ele tem poder para convencer toda a criatura humana do que é o céu, do que é a bondade, do que é o amor, do que é a graça, do que é o céu, do que é morar no céu. Mas Deus não faz isso por todas as pessoas. Esse é o problema. Porque Deus, ele não convence as pessoas de uma vez. Se tudo isso é bom, se o céu é maravilhoso, etc. e tal, por que ele não faz isso? Já que essa salvação ela é tão boa e ele tem poder para isso, por que ele não faz? Aí você tem que desenvolver toda uma teologia para poder explicar isso. Olha só que problemão. Porque ele deixa pessoas serem condenadas eternamente ao inferno. Por que Deus faz isso?
do ponto de vista arminiano, o arminianismo tentou explicar isso de uma forma humanística, tá? Por um lado, o Armínio, ele resolve na imaginação dele que esse problema foi solucionado, ou seja, o Deus que não está nem aí, né? Se quem vai passar a eternidade no inferno ou não, eles parecem ter resolvido esse problema, né? Veja bem, o Deus que te chama para a salvação, e Ele quer lhe salvar, mas por você não desejar Ele, esse Deus, Ele deixa você ir para o inferno, e depois Ele mesmo lhe castiga por toda a eternidade por causa disso. Não é um problemão isso daí? A níveis lógicos e humanos. Não é isso que faz algumas pessoas se tornarem agnósticos, ateus, ou etc., na filosofia, que começam a mergulhar na filosofia e tentam explicar o Deus da Bíblia? Muito bem. Então, mas é uma tentativa frustrada de resolver a soberania de Deus ou arminianismo. Porque você cai no mesmo problema do monergismo. Entende? É aí que os seguidores de Armínio acabam caindo no pelagianismo. Porque se o sistema monergista é ruim, como eles alegam, é muito ruim, como eles alegam, você tem que pegar um sistema sinergista também e provar que não é mal o seu sistema sinergista. Bem, pois querendo ou não, você tem uma doutrina da eleição que também é ruim no arminianismo, certo? Ela é ruim. Porque, e você precisa explicar essa doutrina da eleição, da forma arminiana, de uma forma que não venha ofender os pecadores. Ok? E como é que você resolve isso? Tan, tan, tan. Quem sabe? O livre-arbítrio, né, meus queridos? O tão famoso livre-arbítrio criado por todas as seitas deste planeta. Se você coloca o livre-arbítrio que resolve temporariamente o problema, o que acontece é que, tentando resolver temporariamente o problema, gerou-se o quê? O pelagianismo, que permanece até os nossos dias atuais, né? Onde até defensores do arminianismo tentam se explicar que não são pelagianos. Eles dizem que são arminianos, certo? Agora, presta atenção. Sabe qual é o problema de tudo isso? É que eles caem no maior problema do mundo em questão de teologia. Ou seja, eles mentem sobre Deus e caem no erro da serpente lá do Éden. Ou seja, mentir sobre o que Deus disse. Olha a gravidade. E como nossa sociedade, ela contemporânea, ela não liga mais para isso, né? As pessoas não estão nem aí, né? Se eu vou ou não usar o nome de Deus em vão, as pessoas não estão nem preocupadas com isso. Agora, o problema é que este é um pecado condenatório nas Escrituras. E as Escrituras, meu caro, ela não vem com bons olhos as pessoas que fazem isto. E é justamente o que muitos arminianos, defensores arminianos fazem, né? É quando os seus defensores usam todos os meios possíveis para defender o seu ensino, né? Nem que isso eu precise mentir historicamente ou teologicamente para mim mesmo ou para terceiros. Agora, observe a gravidade disso. Os arminianos tentaram ganhar tempo, pois a pressão teológica daquele tempo que eles viveram lá, os remonstrantes, era muito maior do que de hoje. Nos séculos 17, 18, você não era bem visto, tá? Se você apresentasse um vídeo como esse que eu mostrei para vocês no início aí. Você tentando colocar a sua posição teológica e tentando fazer todos os marabalismos, né, para sustentar a sua posição. Eles não eram bem vistos quem fizesse isso, o pastor que fizesse isso. Agora, veja, hoje nós temos aí os defensores do arminianismo fazendo todos esses marabalismos, né,
teológicos, que eles dizem que é o contrário, eles dizem que são os monergistas que fazem marabalismos teológicos para poder explicar Deus. Agora veja, observe. Veja o que produz a teologia arminiana. Né? Dá uma olhada aí nesse vídeo. A história da minha vida não é construída previamente por Deus. Quê? A história da minha vida não é construída previamente por Deus. Heresia. A caneta da história da minha vida, eu tenho o direito de tomar das mãos de Deus e dizer, Deus, eu que vou escrever do meu jeito. Quê? A caneta da história da minha vida, eu tenho o direito de tomar das mãos de Deus e dizer, Deus, eu que vou escrever do meu jeito. Bem, acaba, né, pessoal, eles se enrolando mais e mais, querendo explicar o Deus da Bíblia. Isso é perigosíssimo demais, tá? Então os defensores do arminianismo, eles foram deixando, né, de tratar alguns problemas e agora lançam inúmeros livros anti-monergistas para impedir que os crentes venham abraçar as fileiras monergísticas, né? Você tem variados livros hoje, né, contra, né, a fé monergística, cristianismo falsificado, dizendo que o determinismo é a coisa que não é de Deus, tal, né? Você tem porque não sou calvinista, né? Outro lado do calvinismo, né? E tantos outros livros aí que são lançados mensalmente aqui no Brasil para poder agora, no século XXI, impedir o crescimento da fé monergística, né? É uma espécie de contra-reforma que foi feita igual a lá dos jesuítas, né, que fizeram lá nos países europeus, né, tentando barrar o crescimento da fé e do grande movimento reformado, né, que surgiu no século XVI. É o mesmo modus operandi, só que dessa forma com mais intensidade, né? E os jesuítas lutaram e todos os países que eles entraram na Europa tentaram embutir o livre-arbítrio de todas as formas, de todas as maneiras. Acontece, né, que o tempo foi passando e a teologia foi se aprimorando, mas até hoje ninguém responde os problemas aí levantados aí pela fé arminiana, né? Ou seja, como é que vai levantar o mesmo problema que eles acusam a fé reformada, é o mesmo problema deles, tentando explicar a eleição aí, ok? Tudo isso porque quer se distanciar de algo chamado Bíblia, concernente à soteriologia. E quer saber de uma coisa? Ninguém vai responder mais, certo? Pois tem aquela questão, né, dos defensores do arminianismo que vão dizer que não vão mais responder, pois vai se parecer muito com a fé monergística, né? Então a gente tem que parecer o mais longe possível de ser um cristão monergista, porque senão vou ser enquadrado como um herege, né? Esse é o contexto que nós vivemos nos dias de hoje. Os arminianos podem se parecer com qualquer coisa, menos com o monergista, tá? O problema não é tanto a verdade, mas o problema na mente deles é o calvinismo. Não se pode parecer um calvinista, né? Jamais. Deus, evidentemente, teve, né, e tem até hoje seus eleitos dentro do movimento pentecostal, mas o movimento segue em rota de colisão cada vez maior, né, contra as verdades bíblicas expressas nas Escrituras. E este é um dos motivos da superficialidade e a desintegração do movimento, fazendo gerações de cristãos cada vez mais desinteressadas por conhecimento bíblico. E tudo isso é simplesmente lamentável. Queridos, fiquem na paz, que Deus possa abençoar a sua vida grandemente, cresça na graça e no conhecimento e que você possa se sujeitar ao que a Bíblia diz e não o que eu penso sobre ela. Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique na paz. Amém. Dark sauce. What a pleasant surprise. This morning's full of surprises, Leonidas. We've been tricked, but we moved a few hundred.
This is a surprise. Silence! We heard Sparta was on the warpath. We were eager to join forces. If it is blood you seek, you're welcome to join us. But you bring only this handful of soldiers against Xerxes? See, I was wrong to expect Sparta's commitment to at least match our own. Doesn't it? You, there. What is your profession? I'm a potter. And you, Arcadian, what is your profession? Sculptor, sir. You? Blacksmith. Spartans! What is your profession? You see, old friend, I brought more soldiers than you did.